Beleza. O que é a beleza? Olá, para você que nos acompanha aqui na TV Horizonte. Está começando o Contraponto. Contraponto, construção, contratempo. Nunca contra o tempo, às vezes contra o ponto. Sem contratempo, sempre com respeito. E hoje temos como convidado um advogado que eu respeito, conheço o trabalho de Horizonte Debate, de Estado de Minas, Renato Assis, especialista em direito médico e odontológico. Renato, eu comecei a nossa conversa e aí eu queria uma reflexão quase que de filosofia mesmo, assim. O que é belo? E o que um médico pode dizer, ou um dentista, que eu consigo fazer para atingir o belo? O que é isso, cara? Bom, Jairo, a beleza ela é um conceito totalmente subjetivo. Sim. Que é belo para uma pessoa, não é belo para outra. Então, que o médico, que o dentista e todas as demais profissões que hoje trabalham na estética, porque hoje vai muito além do cirurgião plástico, vai muito além do dermatologista, o que eles podem prometer é algo do ponto de vista clínico, mas nunca do ponto de vista de expectativa do paciente. E hoje esse tem sido um dos principais problemas. Os pacientes cobram que sua expectativa seja atingida, quando até mesmo essa própria expectativa não é mensurada ou até mensurável pelo médico, pelo dentista, pelo biomédico. Então, é um ponto muito complicado falar de expectativa, né? E quando nós falamos de beleza, nós falamos de subjetividade e de expectativas. Só que, no fundo, quando as pessoas elas se tornam quase que escravas disso aqui, uma peça do corpo que é tão importante hoje em dia quanto a sobrancelha, o que fazer com que um médico seja, ou um dentista, ou um biomédico, seja ético o suficiente para ter cuidado na hora de que ele promete, Renato, algo nesse lugar aqui? O ideal, Jairo, é não prometer, né? Hoje nós temos um padrão concebido de beleza, né? Então hoje nós não temos aquelas múltiplas belezas como anteriormente. As pessoas buscam se encaixar naquele padrão social de beleza. Você pode ver que as pessoas estão ficando iguais, né? É o mesmo cabelo, a mesma sobrancelha, o mesmo nariz, né? As mulheres, as modelos, as mulheres mais famosas, elas são todas parecidas, tirando para uma ou outra cor do cabelo, mas o rosto quadrado, as linhas bem definidas no rosto. Então isso tudo é muito cobrado pelas pessoas. Quando nós pegamos, por exemplo, essa sobrancelha, o nariz, o formato do rosto, o formato da boca e todos esses pontos e colocamos eles como esse padrão socialmente aceito e cobrado como um padrão de beleza, nós temos essa cobrança cada vez maior em cima dos profissionais que trabalham com essa estética, né? E um dos principais problemas tem sido esse. Alguns profissionais entendem que essa expectativa do paciente é quase impossível de ser alcançada e trabalham junto ao paciente essa expectativa. Até mesmo mostrando para ele que uma cirurgia plástica não é uma ida no salão de beleza, traz uma série de consequências e principalmente de riscos. Contudo, há outros profissionais que não gastam esse tempo, talvez não tenham essa preocupação, talvez não enxerguem essa importância de trabalhar essa expectativa junto ao paciente. Por isso nós temos um quadro de tantos conflitos entre profissionais e pacientes. Renato, eu me lembro de um Horizonte Debate em que você estava do meu lado. A posição era mais ou menos essa e você estava do meu lado direito. E eu me lembro de forma muito clara aquilo que você colocou como a frase mais importante do programa. Você disse que o profissional de saúde tinha que ter muito cuidado com o que era o perfil profissional dele na internet. Que ele tinha que ter muito cuidado com o que ele prometia entregar para as pessoas. Renato, eu sou psicólogo e o meu mestrado foi no estudo com grupos de dependentes químicos. Anos fazendo o estudo. Um mestrado de descrição
de 8 pacientes em um grupo específico de ajuda mútua. Eu me lembro que uma profissional de beleza, quando o irmão, usuário crônico de drogas, permitiu ser levado ao consultório, ela virou e falou assim: você vai salvar a vida da nossa família. Eu imediatamente disse para ela que a família e o irmão dela precisavam de entender que o processo de sobriedade não era eu que garantia, infinitamente longe disso, mas o conhecimento que esse sujeito teria de si e das técnicas, por exemplo, ou dos passos de sobriedade de alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos. Eu lembro muito, Renato, de você dizer, profissional de saúde, tome cuidado com a ética daquilo que você fala. Qual que é a hora de puxar a orelha do seu cliente médico? Bom, geralmente eu tenho oportunidade de puxar a orelha de muitos médicos, muitos profissionais da saúde só na hora do processo. Sim. Porque é o momento em que eu tenho a atenção dele. Isso se aplica a alguns profissionais, infelizmente, cada vez menos, porque eles têm entendido cada vez mais o impacto do que é falado e do que é feito, sobretudo nas redes sociais. Hoje um médico, um advogado, um jornalista, qualquer profissional procura uma empresa de marketing, uma empresa de mídias sociais, só que esse posicionamento nas redes sociais de alguns profissionais esbarra em alguns impactos, em algumas barreiras éticas. E quando eu digo ética, eu não estou me referindo ao código de ética da advocacia, da medicina, da odontologia. Eu me refiro a uma ética que tem que existir entre as pessoas. Todos esses profissionais, e aqui eu incluo a minha profissão, a sua e a maioria delas, nós encantamos com palavras e com promessas, tocando nesse ponto que eu falei, que é a expectativa do paciente. Então, quando eu pego um paciente e crio uma expectativa de garantir um resultado, eu não preciso usar essas palavras, eu garanto seu resultado, dependendo da forma como algo é colocado nas redes sociais, eu estou indiretamente garantindo o resultado. Esse é o momento em que eu tento chamar a atenção para toda essa classe de profissionais da saúde que optam por trabalhar junto comigo, com essa profilaxia, com esse cuidado que antecede o processo. Eu sou um advogado que não gosta de processo é risco, processo é estresse para todas as partes, e eu tento trabalhar a parte preventiva. E quando eu pego na parte da publicidade médica ou marketing médico, é um nome que eu gosto mais do que publicidade, o conceito de publicidade, ele não enquadra muito com a profissão do médico, com a profissão do advogado, nós temos essas vedações éticas. E é o que eu tento mostrar para eles. O que é dito na rede social ecoa na cabeça do paciente, na psique do paciente, na expectativa que ele cria e depois num processo. A resposta é perfeita. Eu acho muito legal da gente fazer essa construção de ideias, porque a resposta é perfeita. Só que é inevitável não fazer o contraponto, Renato, porque a maioria dos médicos se esbaldam, a maioria se esbalda nesse tipo de colocação aqui. Do indivíduo que tira foto com a modelo, do indivíduo que propaga de que ele fez aquela moça daquele jeito. Como a gente consegue fazer para que o telespectador da TV Horizonte, a maioria deles não médicos, como que esse sujeito, essa mulher, consegue fazer essa crítica de pensar assim, opa, isso aqui não vai dar muito certo? Nem todos os pacientes conseguem fazer essa crítica e o meu principal ponto ou contraponto, né, ao que parte desses médicos fazem é tentar explicar a eles, tentar iluminar esse entendimento e mostrar que o que vem mais adiante, né, reflete o que nós fazemos agora. E esse marketing de antes e depois, da foto junto com a modelo, né, eu sei de profissionais, por exemplo, eu já ouvi falar, né, não posso afirmar isso, que pagam modelos de São Paulo para vir até a BH, paga a passagem para ela vir até a BH, faz o procedimento gratuito, ainda paga um cachê para depois postar uma foto com ela e falar, olha, ela me escolheu, ela veio até a BH porque eu sou bom. Existem pessoas como essa, mas a gente está falando do universo de mais de 500 mil médicos no Brasil. Eu não diria que todos ou a maioria se utiliza dessas técnicas. Na verdade, o paciente, quando ele busca um profissional, e é inevitável hoje não buscar nas redes sociais, né? Ele busca algo que se enquadre naquela expectativa.
O médico, o dentista que faz esse tipo de marketing do antes e depois, de mostrar uma promessa ainda que indireta de um resultado incerto, o que eu tento mostrar é que ele atrai esse paciente que quer algo automático, indolor, né, que não demanda um trabalho de recuperação. O trabalho do médico, do dentista e do paciente é um trabalho a quatro mãos, que depende dos dois, é uma parceria. E ela nem acaba após o procedimento cirúrgico, ela continua depois. Esse é o momento que muitos pacientes até prejudicam esse resultado não atendendo ao pós-operatório. E esse paciente que não atende o pós-operatório, que prejudica o próprio resultado, é esse que busca algo automático, porque foi prometido por esse profissional algo automático. Agora, nós temos um outro lado, né, que eu diria que a maior parte dos profissionais, que o marketing médico, não a publicidade médica, né, que eu coloco uma diferença que é mais minha do que dos médicos em si, esse profissional, ele usa as redes sociais para compartilhar conhecimento científico sobre os procedimentos, possibilidades de alcance de resultado, riscos e etc. Esse profissional, ele atrai através do marketing médico outro tipo de paciente. E esse é o paciente que não busca um resultado automático, indolor, sem todos os inconvenientes e riscos que uma cirurgia pode trazer. Então, na verdade, o médico, ele usa o marketing bem ou mal e ele atrai o paciente que está conectado com uma expectativa de garantia de bom resultado ou consciente dos riscos que ele assume quando decide fazer uma cirurgia plástica. Sabe o que é bacana de fazer o contraponto nos bastidores? Chamar quem puxa a atenção, quem puxa a orelha exatamente do médico que está te prometendo alguma coisa. Acorda, tome cuidado. O contraponto vai para um rápido intervalo e voltamos já já para a gente continuar essa discussão. Sai daí não. Estamos de volta com o Contraponto e hoje recebemos Dr. Renato Assis, que é advogado e que recebe no escritório dele muitos médicos que fazem procedimentos estéticos e que às vezes acontecem casos de erros, fatalidades, denúncias. Dr. Renato, há pouco tempo você escreveu um artigo na sua coluna no Estado de Minas em que uma jovem paciente, nem 30 anos, havia morrido. Imediatamente, porque esse tipo de assunto vende, esse tipo de assunto expõe, casos como o Dr. Bumbum, por exemplo, né, assim, que fazia procedimentos na cobertura que ele alugava no Rio de Janeiro e a mãe era a secretária e todo um procedimento que você via que era barbeiragem mesmo, né, assim. O que acontece quando a medicina, uma ciência que não é uma ciência exata, ela acaba levando a um procedimento onde o médico, porventura, não sabia de uma alergia, ou acontece um caso como o dessa menina, por exemplo. E a mídia, ela é defenestradora desse médico. Como que é receber esse cara no seu escritório? Nós recebemos esses casos e os tratamos como um gerenciamento de crise. E muitas vezes um gerenciamento de crise até de imagem, né? Que é o que tem acontecido hoje por conta tanto da imprensa, né? É uma notícia que vem de falar de tragédias, de fatalidades, mas muito pelas redes sociais. A gente foge bastante da imprensa e entra no campo da sociedade. A rede social é a praça pública da era moderna, né? Onde as pessoas são chicoteadas e defenestradas. E hoje isso acontece com muita normalidade. E esse caso da fatalidade que aconteceu no final de abril era um médico que não tem nenhum histórico de erros, de causar prejuízos e danos a pacientes, uma clínica também de ótima reputação, uma paciente que não tinha problema nenhum de saúde. Foi uma fatalidade, né? Como eu disse no início, uma cirurgia plástica não é uma ida no salão de beleza e ela traz riscos, né? É uma cirurgia, muitas vezes cirurgias de grande alcance no corpo do paciente, né? De grande risco, assim como no caso da cirurgia plástica, e ocorreu uma fatalidade. Agora, o que a sociedade precisa entender é que uma cirurgia não tem garantia de resultado e a atuação do médico... Mas, doutor Renato, só um parêntese, Sim. assim. Os médicos fazem um movimento de explicar para essa paciente ou esse paciente do tamanho que será a lesão, do tamanho, do tempo necessário para que ela fique melhor, para que ele fique bem.
de que a praia não acontece 15 dias depois. A fatalidade em função de uma cirurgia que é para salvar, ela é muito diferente da fatalidade da cirurgia que era para tornar aquela moça mais bonita. Não há um debate ético importante nesse fato, não, Renato? Sim, mas depende do trabalho de cada médico. Eu acredito que isso depende muito do paciente, mas o que eu digo sempre é que o médico ele tem o controle da situação como profissional envolvido e cabe ao médico iluminar o paciente em relação a isso. Então, quando o paciente vem por conta até desse efeito das redes sociais, da busca da aparência perfeita, né, principalmente em relação às mulheres cada vez mais jovens, né, buscando essa aparência perfeita, esse caso mesmo era uma jovem linda que não dependia, não precisava de uma cirurgia, mas enfim, optou por fazer, né, é a opção de muitas pessoas hoje, e sempre cabe ao médico levar isso ao paciente, né? O que muitos fazem, mas outros nem tanto, né? Então, eu acredito que o grande ponto nesses casos, até para a gente definir, primeiro, obviamente, é se há responsabilidade do médico. Houve um erro, houve um caso de imperícia, negligência, imprudência, sim, há responsabilização direta do médico. Isso, obviamente, tem que acontecer depois da análise dos fatos e não como nesse caso de abril, onde o médico teve a imagem devastada nas redes sociais, impactou profissionalmente, pessoalmente toda a família, né? E um caso que não tem nenhum indicativo de culpa. Mas esse ponto que você colocou, Jairo, ele é muito importante, porque os médicos precisam entender o papel que eles têm, a obrigação ética e profissional de levar isso até os pacientes e não simplesmente deixar de fazer, por não entender que é sua obrigação. Sim, é obrigação dos médicos informar ao paciente, né, cumprir com o dever de informação. Isso não é uma invenção, isso vem desde a teoria hipocrática, né, do juramento de Hipócrates, que os médicos fazem, né? Ele tem que, antes de fazer o bem, não fazer o mal. Isso envolve, com toda certeza, cumprir com o dever de informação. Porque, Renato, imagine essa senhora que o irmão, então, quis ir ao consultório. E ela colocou como, nossa, você vai salvar. Se talvez, no exercício de vaidade, eu dissesse, claro que vou salvar. Isso não salva nada. Eu acho que há um debate que precisamos de fazer, o que é o mais belo para você. O médico que faz isso com coragem no consultório dele, ele é um médico que tem muito mais capacidade de selecionar esse paciente. Era um outro ponto que eu acho que era importante, uma outra participação sua no Horizonte Debate. Cuidado médico ao escolher o seu paciente. Cuidado ao prometer para o seu paciente esse determinado tipo de serviço. Porque provavelmente você não vai dar conta de seguir. Porque fica muito simples, né, Renata? Assim, vamos inventar um programa de computador onde você coloca o rosto da pessoa e coloca o corpo de uma mulher ali que fica na academia 4, 5 horas por dia. Ou seja, o que é belo, o sentido da construção desse belo, não acontece. E aí eu insisto. Como fazer com que a sociedade encontre um certo equilíbrio para não destruir esse médico, mas ao mesmo tempo questionar o quanto que ela está buscando uma beleza que é uma beleza fugaz? Eu acredito que essa mudança social, quando nós falamos de mudar padrões na sociedade, nós falamos de algo que está muito além das nossas possibilidades, né? O tempo da história é diferente do nosso tempo. Provavelmente nós vamos partir dessa para melhor sem ver essa mudança acontecer. Acredito que isso vai se agravar muito com a velocidade da informação, com esse advento das redes sociais e todos os impactos que elas trouxeram. Eu acho que o nosso ponto ele é muito mais individual do que social. Cada médico tem esse poder em mãos de fazer essa mudança em relação a si próprio e até em relação aos colegas. Nós vemos práticas ruins todo o tempo. Nós tivemos nas últimas semanas, já não sei se você acompanhou isso, o caso da médica tuiteira e do doutor Peludo. Sim. Né? E um questionamento... Um texto que você escreveu na sua coluna no Estado de Minas. Sim, na coluna, um dos questionamentos que eu fiz são posicionamentos bizarros, tanto do ponto de vista social, quanto do ponto de vista da atividade médica e de toda a história que a atividade médica tem. E eu acredito que demandaria para pessoas com esse tipo de posicionamento uma proteção à imagem dos médicos, até por parte dos próprios médicos em denunciar esse tipo de atitude.
Então, eu acredito que, mais do que nesse ponto até de denunciar o colega que tem uma postura tão discrepante em relação à atividade, à profissão médica, é cuidar da própria atividade, cada médico. Esse poder, cada um deles tem. Eu falei ontem no meu canal sobre inversão do ônus da prova. Repercutiu muito uma notícia positivamente no meio médico na última semana, que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ele declinou de considerar a inversão do ônus da prova num processo de acusação de erro médico. Isso foi visto com muita surpresa. Na verdade, Jair, isso é a regra. A inversão do ônus da prova, ela acontece quando o paciente é hipossuficiente. E esse foi o meu ponto de crítica e de informação para todos os médicos. Eles imaginam, olha, foi uma inovação do Tribunal de Santa Catarina. Não, não foi. Eu analisei os meus casos nos últimos 15 anos e mais de 73% não teve essa inversão. E quem tem esse poder também é o médico. Porque quando o juiz vai determinar a inversão do ônus da prova, ele analisa os fatos. Os fatos dependem do médico. Então, quando o médico tem uma relação de equilíbrio, cumpre com essa imersão informacional, e quando o juiz entende que o paciente estava consciente das decisões que ele tomou e do risco que ele assumiu, não acontece essa inversão do ônus da prova. Estou citando esse caso para você entender e para os espectadores também entenderem o quanto o médico tem esse poder. Sim. E principalmente para os médicos entenderem que tem toda essa questão da sociedade, sim, ela existe, mas cada médico tem o poder de trabalhar a sua realidade, porque caso ele tenha um processo judicial, a realidade em tela, claro que a sociedade, a realidade social impacta, mas o principal pano de fundo para o desfecho desse processo é a realidade construída por esse médico com esse paciente. Renato, talvez o maior intelectual da nossa geração tenha sido Humberto Eco. E ele escreveu um livro sensacional, que é a História Universal da Beleza. E como que é importante a gente perceber que nessa História Universal da Beleza, vários foram os padrões, como, por exemplo, mulheres extremamente brancas, acima do peso, eram as grandes musas ali do século XVIII, por exemplo. Como que a gente reconhece hoje a beleza negra de um país tão diverso igual o nosso? E como, ao mesmo tempo, porque estética tem a ver com gosto, a palavra estética vem desse ponto, sensação, tanto que a anestesia, o anestético, é quando você não sente mais. O estético tem a ver com um processo de entendimento do seu gosto. Eu tenho muita dificuldade com a tal da harmonia facial, porque será que aquilo ali dura muito tempo? Será que dura muito tempo? Pense com relação à lógica da beleza, porque ao mesmo tempo que Humberto Eco escreveu sobre a lógica da beleza, ele também disse que em cada praça, antigamente, tinha o seu doido, tinha o seu ser estúpido. Humberto Eco usa a palavra idiota. E hoje em dia, nas redes sociais, esse idiota ganhou voz e vez, e a gente tem que tomar cuidado com relação a isso. Que alegria te ter aqui. Não pela primeira vez, mas por várias outras. Obrigado, cara. O nosso bate-papo está chegando ao fim e já dizia Fernando Pessoa, valeu a pena? A beleza valeu a pena? Se a alma não é pequena. Obrigado pela sua companhia. Renato, obrigado pela sua companhia. Você em casa, na rua, no trabalho. Nos acompanhe nas redes sociais, o Contraponto TVH, e esteja conosco no próximo Contraponto. Forte abraço e até o próximo programa. Tchau!